Olá, eu me chamo Maia Santos, sou fundadora da maior comunidade de posicionamento feminina do digital e parceira da Rubla. Hoje eu vim falar com vocês sobre algumas estratégias que você pode implementar neste mês de novembro para transformar este o seu melhor mês em venda. E é claro que tanto eu quanto a Rubla estaremos aqui para te auxiliar nisso. Então, eis algumas estratégias que eu vou abrir com você. E antes mesmo de revelar quais são para mim as 4 principais estratégias para você desfrutar e aplicar no seu negócio nessa Black November e faturar muito alto, eu queria te lembrar que a Black ela também é um momento de posicionamento muito importante para o seu negócio. Afinal, é nesse mês que o consumidor ele está com a expectativa da compra, ele espera que você vá fazer uma grande oferta. Então, no inconsciente coletivo, todo mundo já espera que o seu negócio vai ter alguma oferta, vai ter alguma venda, vai ter algum desconto. Ou seja, as pessoas elas estão já com essa mentalidade e comportamento de consumo muito voltado para a compra. E a Black, ela não deixa de ser um momento para você se posicionar no mercado também. Afinal, tudo aquilo que você faz acaba acarretando no seu posicionamento. Então, como uma das maiores referências em posicionamento, eu não poderia deixar de começar falando sobre isso. Então, eu já quero que você pegue aí o seu papel, caneta e vá anotando alguns insights antes mesmo de você desenhar a sua oferta, porque antes de você ir para o momento da venda, ir para o momento do vamos passar o cartão, você precisa ter o básico bem feito antes para que não gere nenhum ruído. Muitas vezes você tem a oferta perfeita, o produto perfeito, o desconto perfeito e acaba não vendendo porque você falhou algumas casas antes, alguns passos antes. Então, para que você não acabe falhando ou errando no básico bem feito, eu preciso te lembrar que absolutamente tudo aquilo que você fizer, inclusive aquilo que você for fazer na Black Friday, vai acabar acarretando no seu posicionamento. Porque posicionamento, ele vai desde o quanto você cobra, o preço que você cobra, porque o seu preço, ele também te posiciona. Se eu cobro muito barato, as pessoas associam geralmente a minha marca a algo muito acessível, a algo talvez com baixa qualidade. Por quê? Porque se você é a melhor do seu nicho, se você é o melhor do seu mercado, ninguém espera que você seja o mais barato. Agora, se você for o mais barato do seu mercado, ninguém espera que você seja o melhor. Nós associamos no inconsciente coletivo preço à qualidade. Quanto mais alto eu cobro, mais as pessoas possuem uma percepção de valor elevada sobre o meu produto e sobre a minha marca. Então, o preço que você escolher, inclusive nessa Black Friday, vai posicionar muito você, a sua marca e o seu produto. O quanto você cobra é posicionamento, o tipo de cliente que você escolhe atender, porque você deve escolher o tipo de cliente que você deve atender, também é posicionamento, assim como o cliente que você recusa. Posicionamento é muito mais sobre o não do que sobre o sim. E de novo, Maia, eu já quero pular logo para as estratégias da Black Friday, vamos começar a falar logo sobre a venda. Só que você não pode falhar nessa etapa. Então, antes de desenhar a oferta, se pergunte como ela será comunicada, qual será a mensagem que essa ação de Black que eu escolhi para o meu negócio, qual será a mensagem que ela irá comunicar para o meu público. Porque a legenda que você escolher vai impactar no resultado, o silêncio que você escolher, até mesmo a bio do seu Instagram. Tudo isso vai acabar
tendo algum impacto no seu resultado. Afinal, tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você deixa de fazer está dizendo ao mercado quem você é. Então, quando eu apresentar as 4 principais estratégias aqui, principalmente a última estratégia, que é a minha grande aposta para essa Black November, que é a que eu acredito que nós vamos ver um movimento muito grande, que você precisa olhar com atenção para essa estratégia, principalmente ela, vai dizer muito para o mercado e para o seu cliente quem você é como marca, quem você é como expert, quem você é como negócio como um todo. Então, tudo aquilo que você faz acaba tendo um impacto no seu posicionamento. E posicionamento também é permissão. É você se permitir escolher a dedo quem você vai atender, é você se permitir escolher, olha, está todo mundo fazendo essa ação aqui, mas eu vou optar por ir contra a maré e fazer algo completamente diferente. Isso vai impactar no seu resultado. Então é você se permitir cobrar o quanto você acredita que merece, é você se permitir não ser para todo mundo e construir um negócio que de fato não é para todo mundo. É você se permitir desde ser julgado, criticado ou odiado nas redes sociais, porque vamos combinar, a partir do momento que você escolhe ser relevante, você também está escolhendo entender que terão pessoas que não vão gostar de você. E tá tudo bem, porque é você se permitir não agradar todo mundo e escolher. E você ter, de uma vez por todas, a mentalidade certa no mundo dos negócios, que é: eu não sou para todo mundo. A minha marca não é para todo mundo. O meu produto não é para todo mundo. O meu negócio não é para todo mundo. Com essa mentalidade em mãos, você vai conseguir estruturar uma oferta que seja coerente com o seu negócio e usar a Black Friday ou a Black November como um todo para impulsionar e não para gerar ruído dentro do seu negócio. Quando nós falamos sobre posicionamento, nós estamos falando sobre networking, que é um pilar fundamental para uma das estratégias que eu vou citar aqui, uma das 4 estratégias que eu vou citar aqui. Nós estamos falando sobre coerência, então eu não posso ter ruídos na minha comunicação se lá na ponta eu quero fazer um grande mês, meu melhor mês em vendas, eu preciso tomar esse cuidado para não haver nenhum ruído na minha comunicação. É sobre diferenciação e a diferenciação aqui, ela vai ser crucial. Por quê? Quando nós entramos no mês de novembro, como eu mencionei, o consumidor ele já está pronto para a compra. Então ele sabe que todas as marcas no mês de novembro vão fazer alguma ação de vendas, vão dar algum desconto, vão fazer alguma oferta especial. Ou seja, você vai estar disputando atenção não apenas com o seu concorrente que vende um curso com um tema parecido, um curso do mesmo nicho, você vai estar disputando atenção com marcas de nichos completamente diferentes. Você vai estar disputando a atenção desde o restaurante da esquina da sua casa até um supermercado, até um shopping, até uma marca que está muito em alta de negócios físicos. Você vai estar disputando a atenção com múltiplos negócios e ofertas ao mesmo tempo. Seu cliente vai estar sendo bombardeado de ofertas durante a Black November. Então, a diferenciação aqui, ela vai ser crucial, porque vai vencer quem chamar a atenção. Quem tiver a atenção, que é o ativo mais importante da nossa geração, é quem vai conseguir fazer o melhor mês em vendas. Assim como a assimilação, então, com o que eu estou associando a minha marca, desde pessoas, figuras, histórias, narrativas, acontecimentos, sentimentos. Como eu quero que o meu cliente ele passe o cartão para mim? Qual é o sentimento predominante no momento em que ele se deparar com a oferta da Black November que eu desenhei, que eu escolhi? Como eu quero que essa pessoa se sinta? Então, até mesmo o sentimento predominante que você quer que seja associado à sua marca, aqui vai ser fundamental você escolher. O antagonismo, ou seja, o inimigo em comum, e eu sempre costumo dizer que o inimigo em comum mais fraco de todos é a concorrência.
enquanto o mais forte é aquilo que está no dia a dia do seu cliente. É desde a mãe que critica, o namorado que não apoia, a amiga que não incentiva. Então, o que hoje está na rotina do seu cliente que impede ele de alcançar aquilo que ele tanto deseja? Esse é o seu antagonismo mais forte. E claro, posicionamento é sobre repetição. Marcas nasceram para serem previsíveis. Quanto mais eu repito algo, eu finco uma bandeira e é como se eu me tornasse dono daquilo, dono daquela palavra, dono daquela estratégia, dono daquele sentimento, dono daquela posição. Então, se eu quero fincar uma bandeira e ocupar um espaço no mercado, eu preciso estar muito disposto a repetir até as pessoas passarem a me associar àquilo, até as pessoas começarem a repetir aquilo no meu lugar. E aí tem um exercício muito simples que eu sempre proponho às minhas alunas a aplicarem, que é você se perguntar: hoje, a minha audiência conseguiria contar a minha história? Contar a história da minha marca? Contar a história do meu negócio? Porque se a sua audiência não conseguiria nem ao menos contar a sua história, é porque você não está repetindo ela o suficiente. E principalmente se você é uma marca pessoal, a sua história é o seu ativo mais valioso. É a única coisa que de fato vai te diferenciar. Afinal, as pessoas podem copiar e plagiar tudo. Elas podem copiar o seu conteúdo, elas podem copiar o seu tom de voz, elas podem copiar a sua metodologia, elas podem copiar o seu design, elas podem copiar absolutamente tudo. Mas se tem algo que ninguém nunca vai poder copiar, é a sua história. E ninguém nunca vai ser tão bom em ser você quanto você mesmo. Então, posicionamento nada mais é do que um sistema organizado para ocupar um espaço na mente do seu cliente. E esse espaço, essa percepção, é você quem constrói e quem determina. Se hoje você não está atraindo os clientes que gostaria, se hoje você não está sendo vista da maneira que você gostaria, saiba que a responsabilidade é 100% sua. Por quê? Você determina quem você atrai a partir do momento que você passa a se posicionar com coerência. Entender que a sua marca, o seu negócio, não é só sobre o que você vende, mas acima de tudo, é sobre o que o mundo enxerga quando você entra em cena. É a ótica que você empresta para o seu cliente. Dito isso, algo que não pode faltar nessa Black Friday, que talvez você não tinha parado para pensar antes, é a coerência. A oferta que você está desenhando, a estratégia que você está pensando, ela está coerente com os valores da sua marca, com as bandeiras que você levanta, com a sua comunicação durante o ano inteiro? Porque o que não pode acontecer é durante um ano inteiro você sustentar uma narrativa e de repente na Black November você opta por ir por outro caminho totalmente oposto, totalmente diferente, porque isso pode gerar um ruído de comunicação e, por mais que você tenha a oferta perfeita, acabar não gerando a conversão lá no final. Agora nós vamos entrar em quais de fato são as 4 estratégias que eu implementaria e que eu separei para você realizar nessa Black November. Cabe a você optar e escolher por aquela que melhor fizer sentido para o seu negócio e para o seu momento atual. Quais são elas? Primeiro, senso de comunidade. Segundo, produto de comunidade. Terceiro, lançamentos narrativos. Quarto e último, e a minha grande aposta, collabs. Nós já vamos chegar lá. Então, primeiro, senso de comunidade. Esse período da Black, como eu mencionei, é um momento em que nós estamos disputando muito a atenção. Então, nós temos que, nesse momento, sempre que existe alguma tendência, sempre que existe algum movimento, olhar para os princípios, olhar para aquilo que não muda, porque tendência vai e vem, o mercado muda, cresce IA, cresce isso, cresce aquilo, vem vitalício, agora vem collabs, então o tempo todo as coisas vão mudando.
Quando nós temos esse cenário, eu estou inserido em um mercado em que tudo muda a todo instante, eu tenho que olhar para os princípios, para aquilo que não muda, aquilo que funciona desde que o marketing era marketing, desde que o mundo é o mundo, desde que a terra é terra e o ser humano é ser humano. Então, o que nunca mudou? O senso de pertencimento. Então, quando eu entendo que é infinitamente mais lucrativo vender um movimento e não um produto, vender um pertencimento e não um serviço, eu acabo conquistando a atenção do meu lead, chamando mais a atenção das pessoas. Então, senso de comunidade é algo que nós enxergamos desde que o mundo é mundo em todos os nichos. Se você para pensar na Taylor Swift, o que a Taylor Swift tem em comum com o Flamengo, que tem em comum com o Harry Potter? Essas 4 coisas que são de nichos completamente opostos, personalidades completamente diferentes, todos possuem comunidade. Então a Taylor Swift lota os estágios com as pessoas indo assistir porque existe ali um senso de comunidade muito forte. O futebol é algo que faz as pessoas discutirem, brigarem entre si e também formar novas amizades porque existe um senso de comunidade. E o Harry Potter, eu não preciso nem dizer, se você vai numa Universal da vida, você consegue reconhecer a personalidade de uma pessoa apenas através das cores que ela está usando, da casa de Hogwarts que ela pertence. Então, se aquela pessoa ela é de X casa, eu já sei qual que é a personalidade que ela tem. Então, todos esses 3, eles possuem uma comunidade muito forte. E comunidade não é sobre o líder. Hoje, por exemplo, eu sou líder de uma comunidade, mas ela não é sobre mim. A comunidade é sobre quem faz parte. Então, o líder, o papel dele é iniciar o movimento, é ser o rosto, a referência, é ser a pessoa que estende a bandeira e fala: vamos juntos, me acompanhem, esse é o caminho. Mas não é sobre ele. A comunidade precisa ser sempre sobre o outro. Assim como o seu conteúdo. O seu conteúdo, ele não é sobre você. Não é um jogo de egocentrismo, eu vou focar tudo aqui em mim. Não. O seu conteúdo, ele é sobre o cliente, sobre você servir ao outro. A sua audiência precisa se enxergar em cada conteúdo que você produz, em cada story que você publica. Quando eu lembro disso, de que o meu conteúdo ele é sempre sobre o outro, na hora que você desenhar a sua oferta para Black, você vai seguir este mesmo princípio. A oferta que eu estou desenhando precisa ser sobre e para o meu cliente, porque as melhores ofertas que você desenhar vão ser aquelas que falam fluentemente a linguagem do seu público. Tendo isso em mente, comunidade não é sobre o líder, é sobre as pessoas. O que você precisa compreender é que a comunidade geralmente ela é construída em torno de um propósito em comum, em torno de uma ideia, em torno de um objetivo. Se nós pensamos nas marcas que perpetuam além do tempo, das marcas que, mesmo após muitos anos, continuam a vender e crescer, marcas como a Apple, marcas como Harley Davidson, marcas como Starbucks, ou a própria Alo, que agora vem crescendo muito no mundo e no Brasil como um todo, são marcas que entenderam esse princípio e que seguem ele fielmente até hoje. As marcas de luxo, elas usam muito do clubismo e do senso de pertencimento. Então, quando você tem um propósito, uma ideia, um objetivo ou até mesmo uma paixão compartilhada, não em torno de você, de novo, a comunidade não é sobre você, mas você acaba assumindo o lugar de guia. Então, você está ali para servir a uma audiência, servir ao cliente e não apenas ser servido. Mas, Maia, como na prática eu vou construir este senso de comunidade? Bom, existem 8 principais pilares que são cruciais na hora que você vai construir esse senso de comunidade. São eles: um propósito em comum, um símbolo central, estilo de vida, posicionamento, bordões de sustento, nome dessa comunidade, códigos internos e, claro, os sentimentos atrelados. Agora nós vamos destrinchar um por um.
Então, primeiro, propósito em comum. O senso, essa comunidade, para ela ser construída, ela precisa ter um objetivo que seja maior do que o ego de cada indivíduo. Então, precisa ser algo que responda à seguinte pergunta: por que nós estamos aqui juntos? Essa é a pergunta que você deve responder na hora de desenhar esse propósito em comum. Se a gente pensa, por exemplo, algo super aleatório, mas os fãs da Lady Gaga, na comunidade que ela criou de pessoas muito fiéis, que acompanham, que defendem a marca pessoal dela com unhas e dentes. O propósito em comum ali não é sobre a Lady Gaga, o fato dela ser diferente, mas o fato de que, através das músicas dela, através dos shows dela, através das bandeiras que ela levanta, o propósito em comum que existe ali é criar um espaço onde aqueles que são diferentes são adorados e não rejeitados. Então ela pega aquele grupo de pessoas que sempre foram diferentes, que sempre se destacaram, que sempre foram fora da curva, e ao invés de rejeitá-los, ela decide abraçá-los, adorá-los, e ali você sente que faz parte de algo muito maior. Aqui dentro da nossa comunidade, por exemplo, nosso propósito em comum é construir os próximos negócios milionários liderados por mulheres. Então, quando nós olhamos para a taxa de pessoas mais ricas do Brasil, 1% mais rico do Brasil, primeiro que é um número extremamente pequeno e menor ainda é a quantidade de mulheres presentes dentro dessa porcentagem. Então aqui o nosso grande objetivo é construir os próximos negócios milionários dessa e das próximas gerações que serão liderados, criados, fundados por mulheres. Segundo, símbolo central. O símbolo central é o seguinte: toda comunidade vai possuir um eixo forte simbólico, que pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser uma promessa, pode até mesmo ser um lugar. Então, se a gente pensa em Harry Potter, nós temos ali como símbolo principal as casas de Hogwarts. Então, a depender da casa que você pertence, eu já sei o tipo de pessoa que você é, eu já sei os seus valores, se é a ambição, se é o conhecimento, se é a amizade. Então eu já consigo criar uma imagem, associar uma identidade a você apenas com base na casa de Harry Potter que você pertence. A Harley Davidson, a gente associa muito aquela jaqueta de couro, então se você vê um grupo de homens com barba ou homens com tatuagem e todos eles estão em cima de uma moto com jaqueta de couro, eu não preciso nem ver o logo daquela moto para automaticamente já fazer associação à marca Harley Davidson. Por quê? Porque é um símbolo dessa comunidade que as pessoas reconhecem de longe. Star Wars com sabre de luz. Então, se você está caminhando pela Disney, você já sabe se alguém é ou não um fã de Star Wars, pertence ou não a essa comunidade, apenas se ele estiver segurando um simples sabre de luz. Terceiro, estilo de vida. Então, não é só sobre o que a pessoa faz ou o que ela compra, mas é sobre o como ela vive. O estilo de vida dela comunica, é como se fosse uma mensagem para o mundo de que eu sou uma de vocês. Eu faço parte desse grupo, eu faço parte dessa comunidade. Então, qual é o estilo de vida que hoje é associado ao seu produto, ao seu negócio, à sua marca? Por exemplo, aqui na Rubla a gente fala muito sobre os negócios do futuro. Então, é onde os melhores experts se encontram, é onde nós fazemos constantemente novos networkings, trocas o tempo inteiro, é onde tem evento rolando todo mês, é onde tem realmente um olhar para o futuro. Então, construindo os negócios do futuro é um estilo de vida que é associado à marca. Se eu penso, por exemplo, na Ralph Lauren, que é uma das marcas de luxo, tem toda essa pegada de old money americano. Então, se você vê os desfiles da marca, sempre vai ser em algo como o campo de polo, em Hamptons, vai ter a presença do cavalo, que está muito associado ao tradicionalismo, a algo clássico.
tem um cheiro de chá gelado na varanda. Então existe ali um estilo de vida que é associado à marca. E é você se perguntar, hoje, qual é o estilo de vida que a minha marca vende para e pelo meu cliente. Quarto pilar, posicionamento. Ainda dentro da nossa primeira estratégia, que é a estratégia senso de comunidade, eu estou abrindo aqui com vocês quais são os 8 pilares para construirmos esse senso de comunidade. Quarto é posicionamento, então, como essa comunidade se diferencia das demais? Por que que esse grupo é diferente? Aqui é onde você vai definir a lente pela qual ela vê o mundo e como se apresenta a ele. Então, como as pessoas vão se lembrar da sua comunidade, como as pessoas vão se lembrar do seu grupo. Se a gente pensa aqui de novo, pegando como exemplo da Rubla, feita para empresas líderes do futuro. Então, eu quero que as pessoas lembrem dos negócios aqui dentro, lembrem dos clientes da plataforma, lembrem dos experts que dão aula dentro da plataforma, como líderes do futuro. Se eu penso na minha comunidade, que é a comunidade Wonder, nós estamos constantemente repetindo que quem é o Wonder, quem está na nossa comunidade, está onde as 1% mais bem pagas estão. Então, são mulheres que cobram os maiores contratos do mercado delas. Então, se eu sou uma harmonizadora facial, a média do mercado é cobrar R$ 1.000 por sessão, R$ 1.000 por atendimento. A partir do momento que eu pertenço a essa comunidade, eu vou fechar o maior contrato do meu negócio até então. Pode ser 2.000, 3.000, 5.000. Então, aqui nós associamos a uma posição que queremos ocupar. Quinto, bordões de sustento. O que isso significa na prática? É como se fossem gritos de guerra, slogans, mantras que são repetidos constantemente e que as pessoas associam à sua comunidade. Então aqui entra muito qual é a cultura daquele lugar. Então, se a gente pensa na Nike, logo você associa ao Just Do It. E talvez você seja a pessoa que não se identifica com essa comunicação. Eu, por exemplo, pratico esportes, mas não me identifico com o estereótipo do atleta que é aquela pessoa sempre suada, aquela pessoa que dá vida, aquela pessoa que sangra, aquela pessoa que é alta performance. Então, por mais que pratique esportes, não é uma marca que eu me identifico. Agora, se eu penso, por exemplo, na Sport & Rich, que é outra marca de roupas esportivas, tem uma pegada, uma comunicação e bordões que estão mais associados aos meus valores, ao meu estilo. Então, isso não deixa de ser posicionamento. Você escolher aquela marca, aquele produto que você se identifica mais. Então, a Nike com Just Do It e todas as campanhas deles seguem essa mesma comunicação, tem muita coerência ali. Então, são campanhas onde tem essa imagem do atleta correndo, suando, dando a vida, dando a alma por aquele esporte. Aquela pessoa que mesmo estressada, que mesmo na chuva, que mesmo com um barro no chão, ela vai, ela faz, que mesmo com o pé latejando de dor, ele levanta. Então ele just do it, ele apenas vai e faz. Agora, se a gente pensa na Fenty Beauty, eles têm como slogan, como mantra, o Beauty for All, ou seja, beleza para todos. O que isso significa na prática? Significa que todas as campanhas e desfiles da marca e ações da marca possuem muita diversidade. Então, as campanhas não serão campanhas apenas com mulheres altas, brancas e magras. Serão campanhas que vão ter a diversidade de mulheres de todos os estilos, de todos os tamanhos, de todas as regiões do mundo, de todas as culturas. Por quê? Porque o mantra é beleza para todas. Qual é o mantra, o bordão que sustenta a cultura da sua comunidade? Depois nós vamos para o nome. Por quê? Porque as pessoas, elas precisa haver um nome para essa comunidade. Afinal, quando você vende uma comunidade, não é sobre você ter, mas sobre você ser. Você se torna, não é um produto que você compra, mas é um status que é associado a você. E eu gosto sempre de citar aqui como exemplo um podcast que é o maior podcast atualmente, um dos maiores podcasts atualmente.
Eles entraram, se eu não me engano, para o livro de recordes com um dos maiores contratos já fechados na história de podcasts, que é o podcast Call Her Daddy. E a principal estratégia que a Alex, a fundadora desse podcast, inclusive recomendo muito o documentário dela que tem disponível dentro da Apple TV, ela fala que a principal estratégia que ela usou para crescer tanto e tão rápido o podcast dela, que ela criou durante a pandemia, e hoje tem aí o maior contrato da história de um podcast, não é à toa, a principal estratégia que ela usou foi a criação de uma comunidade. E ela chama a comunidade dela de Daddy Gang. Então, todos os encontros que eles fazem, todos os episódios, ela começa falando sempre Hey Daddy Gang. Então eles têm ali alguns bordões que só quem está dentro da comunidade vai conseguir compreender. Assim como os códigos internos. O que são códigos internos? São palavras, emojis, rituais que só quem está dentro daquela comunidade vai compreender. É semelhante com o caso, por exemplo, de quem corre e sabe sobre a meia azul, ou quem faz teatro e sabe o que significa o merda. É todo mundo que faz teatro, geralmente, quando nós queremos desejar boa sorte a alguém, ao invés de falar boa sorte, nós falamos quebra a perna. Então, eu fiz teatro boa parte da minha vida. E se você é uma pessoa que não está dentro do teatro, você não sabe qual que é o significado disso. Então, talvez você olhe e estranhe um pouco. Nossa, por que ela desejou que ela quebre a perna? Mas isso é um código interno daquela comunidade. Então, quais são as gírias ou rituais que só quem está dentro da sua comunidade sabe? E, por último, os sentimentos atrelados. Então, quais são as emoções ativadas quando alguém entra dentro da sua comunidade? Como ela se sente sendo parte daquilo, pertencendo àquele ambiente? Eu quero que o meu cliente ele sinta ascensão, ele sinta que ele está subindo de nível na vida dele, ele sinta que ele está alcançando um novo degrau. Eu quero que ele sinta felicidade, paz, realização. Qual é o sentimento predominante que eu quero que seja associado à minha marca? Então, fechamos aqui a primeira estratégia, que é o senso de comunidade. Agora, nós vamos para a segunda estratégia, que é você lançar um produto de comunidade. Afinal, senso de comunidade não necessariamente é o mesmo que um produto de comunidade. Até porque você vender um produto de comunidade é totalmente diferente de você só vender um curso online e gravado. Exige uma estrutura diferente, mais robusta, mas que eu te garanto, vai fazer com que você tenha um LTV maior, vai fazer com que a sua taxa de renovação seja maior, com que você não tenha que gastar muito com tráfego pago, com marketing, porque as pessoas elas desejam tanto pertencer àquilo e a venda ela se torna uma consequência natural. Então, quando você tem um produto de comunidade, você não está só convencendo a pessoa a comprar um curso. Você está convencendo ela, de fato, a mudar de vida, a mudar de ambiente, a viver uma transformação na pele. Então, um produto de comunidade vai aumentar o seu LTV, aumentar a sua taxa de recompra, de renovação e vai tornar a venda um processo quase como uma consequência óbvia. Então, a verdade sobre você construir um infoproduto de comunidade é que vai exigir um tempo contínuo seu, diferentemente de um curso. O curso você vai gravar, disponibilizar e você vai ter ali a manutenção do suporte, que você pode treinar uma pessoa para dar esse suporte. Então, eu posso ter um curso que eu gravo de 12 em 12 meses e ele fica ali rodando e vendendo. Ele não exige este tempo contínuo como uma comunidade que requer engajamento, que requer presença, exige. Precisa ter organização e uma boa gestão por trás. Por quê? Qual é o maior desafio de uma comunidade? Manter as pessoas que compõem ela engajadas. De novo, não é um curso que a pessoa dá um check, ela vai e finaliza aquele produto. Ela tem 10 aulas, ela vai, aula 1, check, aula 2, não. Dentro de uma comunidade, ela não deve entrar para dar check, ela deve entrar querendo permanecer e é o seu papel
sempre renovar esse sentimento nela para que ela renove o seu produto. Então, que ela não queira sair daquele ambiente. E a vantagem de você ter um produto de comunidade, porque até agora eu estou apresentando aqui as desvantagens, estou apresentando a parte difícil. Mas a principal vantagem é que quem tem comunidade, você consegue vender absolutamente o que quiser para essas pessoas. Então, hoje, por exemplo, nós temos muitas ascensões dentro da nossa esteira de pessoas que começaram pela comunidade e já compraram todos os produtos da nossa esteira e todos os novos produtos que nós vamos lançar. Pessoas que, inclusive, vão lá no direct, no WhatsApp, pedem, eu quero mais um produto. Por que você não lança um produto disso, um produto daquilo? E às vezes, produtos que nem estão diretamente ligados à educação. Então, você ter, por exemplo, um braço, você criar um ecossistema de soluções e esse ecossistema ter diferentes marcas, com diferentes produtos, que é o modelo que hoje nós temos aqui dentro do negócio. Então, é preciso que você tenha uma boa gestão por trás, uma estrutura consolidada, de forma que você mantenha este engajamento, mantenha as pessoas engajadas para que elas queiram comprar sempre de você, elas não queiram finalizar o relacionamento com o seu negócio. Criar um curso, com toda e absoluta certeza, é mais fácil do que criar uma comunidade, porém, a comunidade é infinitamente mais lucrativo a longo prazo. Você constrói algo que de fato possui equity, possui valor, é algo que tem um ativo intangível, ele vai muito além do faturamento. Requer tempo de maturação, então a sua comunidade não vai começar perfeita, não vai começar com 1000 pessoas. Não é colocar todo mundo em uma página de Facebook chamar de comunidade. E, de fato, comunidade é um jogo para quem quer jogar o jogo do longo prazo. Se você só quer entrar no digital para ter uma renda extra, fazer um dinheirinho, faturar alguns milhões e daqui uns anos sumir, com certeza esse não é o jogo para você. Agora, se você pretende criar um negócio, uma marca que perpetua por gerações e que joga o jogo do longo prazo, então comunidade é o melhor caminho para você. Afinal, já diria Naval, jogue o jogo do longo prazo com pessoas de longo prazo. Dito isso, como é o escopo de um infoproduto de comunidade? O que eu preciso ter como um entregável? Primeiro, um conteúdo gravado que você vai disponibilizar e eu recomendo que esse conteúdo ele seja um conteúdo base. Então, o que é base, o que é essencial que o meu lead saiba, que a minha aluna saiba, antes de ela iniciar qualquer ação, antes de ela implementar qualquer coisa, o que é base, aquele conteúdo, aquele conhecimento que ela precisa saber. É como se fosse o feijão com arroz, o básico bem feito. E eu recomendo que esse conteúdo gravado ele seja ou uma imersão ou aulas curtas separadas por módulos. Precisa ter encontros ao vivo, e aí a frequência vai depender muito do modelo da sua comunidade. Pode ser um encontro por mês, ou pode ser, no mesmo modelo que nós temos hoje, 3 encontros por mês. É preciso ter desafios mensais e desafios com gamificação, ou seja, se você realizar isso e você estar entre top 3, ou você for a que gerou o maior resultado, o resultado X, você ganha esse prêmio, você ganha essa bonificação. O ser humano, ele é movido pela moeda de troca desde que o mundo é mundo. De novo, volta para os princípios e compreenda aquilo que não muda. Desde que o ser humano é ser humano, nós vivemos em um mundo com a moeda sendo a troca social, a troca sendo a moeda social. Então, nós precisamos constantemente sentir que eu estou ganhando algo com aquilo. Se eu estou direcionando o meu tempo para te ouvir, para comprar o seu produto, eu preciso sentir que eu vou receber algo em troca. Então, gamificação é algo que você deve ter em todos os seus produtos, não só produto de comunidade, porque isso vai manter o aluno engajado, isso vai fazer com que o aluno ele gere mais feedbacks espontâneos para você. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Nossa, lancei um curso, mas ninguém me manda feedback. Eu não consigo provas sociais do meu produto e eu não consigo gerar desejo nele porque eu não tenho provas sociais. Se você implementa desafios mensais
que mantenham esse constante movimento, você vai perceber que já já você vai estar recebendo feedbacks espontâneos e orgânicos. Hoje nós temos uma média de no mínimo, um feedback por dia. Ou seja, no final do ano, sem eu fazer muito esforço, eu tenho mais de 300 novas provas sociais. E tudo isso porque todo mês temos desafios acontecendo. Então, pensa aí hoje no seu negócio, na sua vida, na sua rotina, se você tivesse todo santo dia pelo menos um novo feedback, um print de um novo feedback do seu produto, o quanto você não conseguiria gerar resultados, o quanto você não conseguiria gerar desejo na hora de vender e ofertar ele. Emblemas, então assim como, pensa aí comigo no escotismo. Então virei um escoteiro. O escoteiro, ele adora exibir aquele monte de broches e conquistas que ele foi tendo, é como se fossem níveis que ele foi alcançando e níveis que ele foi subindo na vida. Então, em uma comunidade, em um produto digital, não é diferente. Quanto mais emblemas você vai acumulando, mais você vai incentivando a ascensão dentro do seu produto. Exemplo, dentro da nossa comunidade, nós temos emblemas até para quem comprou novos produtos. Então, eu estava aqui na comunidade e eu comprei o High Ticket, comprei esse produto, a comunidade era 3 mil, agora eu fui para um produto de 50 mil. Existe um emblema que você ganha e que você vai poder exibir esse emblema dentro da comunidade. Isso faz com que as pessoas elas queiram comprar novos produtos seus, às vezes nem porque ela precisa daquele produto ou porque ela quer aquele produto, mas ela quer muito mostrar para os outros que ela ascendeu, que ela está em um nível acima, que ela pode mais. O ser humano, por natureza, é narcisista. Então, ele quer exibir isso aos outros. É uma mensagem silenciosa ao mundo de que eu posso mais, eu cresci na vida, eu subi dentro desse espaço, dentro dessa comunidade. Então, é uma maneira de você dar reconhecimento às pessoas que compõem o seu produto, mas principalmente de você incentivar também a ascensão. Precisa ter um espaço de troca, que pode ser desde um grupo que você tenha, uma plataforma, uma área de membros, mas um espaço onde você consiga fomentar o networking entre as pessoas que fazem parte desse grupo, para que elas se conheçam e troquem entre si. Até porque as pessoas podem querer sair do seu curso, mas elas nunca vão querer sair da ambiência que você proporciona. Gamificação, para incentivar essa contribuição dentro da comunidade, e eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que nós implementamos aqui, que você pode começar a implementar no seu produto também. Programa de indicação, então não existe nada melhor e mais lucrativo do que ter o seu cliente vendendo por você. Pensa em o quanto você investe hoje em tráfego pago. E imagina se todo esse dinheiro que você investe em marketing, em mídia, tentando atrair novas pessoas, fosse convertido em dinheiro no seu bolso, em lucro no seu caixa, simplesmente porque você teve o seu cliente vendendo por você. Isso é extremamente poderoso. E é justamente isso que um programa de indicação faz. Então, a partir do momento que você indica e você traz uma pessoa para dentro, você é recompensado por isso. Rituais, então, rituais que vão manter o pertencimento ativo, que vão reforçar a cultura daquela comunidade, daquele ambiente. Regras e manual de conduta, por quê? Para nós criarmos um ambiente respeitável, para nós criarmos um ambiente gostoso das pessoas participarem, é preciso haver ali um manual de conduta, o como você pode agir aqui dentro e alinhar expectativas. Tudo que é combinado não sai caro. E aí, como eu mencionei que eu ia citar algumas estratégias que nós implementamos dentro da comunidade para você modelar, para você se inspirar. A primeira delas é que todo mês nós reconhecemos uma aluna, que é a Golden Wonder do mês. Basicamente, é uma gamificação em que, quanto mais você contribui dentro da comunidade, quanto mais você incentiva outras mulheres, comenta, assiste às aulas, grava stories assistindo às aulas, mais chances você tem de ser a aluna destaque daquele mês, a Golden Wonder daquele mês. E aí ela ganha presente físico, ela ganha um reconhecimento público dentro da comunidade e por aí vai. Nós temos o Wonder Day, que é basicamente um dia do mês que nós geramos um movimento orgânico muito forte entre os participantes da nossa comunidade,
que elas fecham a agenda para desfrutar. Então, lembra que eu falei que você precisa conhecer fluentemente a linguagem do seu público? No caso da minha audiência, uma das dores mais latentes é o fato de que ela não consegue descansar. Ela é uma mulher que trabalha muito, que se dedica demais, que estuda demais, e toda vez que ela para descansar, ela sente culpa por isso. Então, nós criamos um dia onde ela precisa desfrutar, fechar a agenda, não trabalhar e, de fato, descansar sem a culpa. Porque uma das bandeiras que a gente levanta é que cuidar de você é cuidar do seu negócio. E por que que isso é simples, mas é genial? Esse dia que nós tiramos, que é sempre dia 15, é um dia que naturalmente nós temos um boom de alcance e tráfego orgânico. Por quê? Porque essas mulheres elas saem para ir no spa, elas saem para fazer a sobrancelha e elas nos marcam. Então, todo dia 15 eu vou ter um boom de crescimento no meu perfil, porque eu vou ter muitas marcações de mulheres fazendo o movimento e propagando o movimento, marcando o café entre elas. E você pode pensar em algo assim também para a sua comunidade. Recentemente eu fui num clube de pilates que eles têm todo mês o Yoga and Wine, que é basicamente yoga e vinho. Então todo mês eles fazem esse evento onde eles dão aula de yoga e você ganha um vinho no final. E é muito interessante, por quê? Porque você acaba querendo comentar sobre aquilo, você quer compartilhar. Nossa, fiz uma aula de yoga para tomar um vinho. Então, todo mês eles têm ali um boom de pessoas participando, de pessoas conhecendo, de alunos indo pela primeira vez, de clientes indo pela primeira vez, e simplesmente porque eles fazem este movimento uma vez por mês. Tem a turnê, o Wonder Day, que é basicamente todo mês a gente escolhe uma experiência diferente em um local do mundo e leva as alunas para viver essa experiência. E é algo que você pode adaptar até mesmo para Black. E se eu criasse uma oferta onde um dos bônus é um bônus surpresa, a pessoa não faz ideia do que ela vai receber, mas ela vai receber um produto. Isso ativaria um dos princípios do ser humano, que é a curiosidade. De novo, não sei como inovar, volta para os princípios, aquilo que não muda. O ser humano é curioso por natureza e muitas vezes você compra produtos simplesmente pela curiosidade. Quantas vezes você já não comprou um sorvete que estava em alta porque estava todo mundo comentando que o sabor dele é muito diferente? Esses dias eu vi um sorvete que o sabor era pão de alho, juro por Deus, era pão de alho. E eu fiquei extremamente curiosa, querendo experimentar como que era o sabor de um sorvete de pão de alho. E comprei apenas por causa disso, apenas movida pela curiosidade de qual seria o sabor. Então, é uma ideia que você pode acabar extraindo e tendo outras ideias a partir disso. Playlist exclusiva para você criar ali uma ambiência e vender um sentimento. Encontro de networking, então você tem um encontro com os seus clientes, pode ser tanto presencial quanto online, mas você promover essa ambiência de troca entre eles. De novo, as pessoas podem sair do seu curso, mas elas não querem sair da ambiência que você proporciona. Ache sua dupla, então as alunas que são veteranas precisam apadrinhar uma aluna que seja caloura. Isso faz com que você traga um reconhecimento para o seu aluno que já está dentro, ao mesmo tempo que você traz algo intangível e emocional para o aluno que acabou de entrar. E o acesso secreto, que nada mais é do que um espaço com bastidores exclusivos. Isso traz um sentimento de exclusividade muito grande e as pessoas amam aquilo que é mais exclusivo, mais escasso e que não está de fácil acesso. Outra ação muito simples que você pode implementar hoje no seu curso é uma página de onboarding. Hoje, a maioria dos reembolsos de praticamente todos os produtos digitais ocorrem pela falha no onboarding. Imagina que a pessoa acabou de comprar de você e ela não está conseguindo acessar. Essa pessoa, ela já teve objeção na hora da compra. Ela já ficou meio em cima do muro se ela comprava ou não. E de repente ela compra e não conseguiu acessar. Na cabeça dela, a narrativa que ela vai se contar é a narrativa do então não era para eu comprar mesmo, porque eu comprei e não consegui acessar. Aí ela vai e pede reembolso. Agora, se você eliminasse esse problema, se você resolvesse essa etapa do problema,
trazendo, a partir do momento que ela compra, ela já ser direcionada para uma página de onboarding, onde você vai desenhar passo a passo para ela como você vai acessar o produto, então qual que é o e-mail que você vai receber, qual é a senha que você deve colocar. Isso já vai aliviar o seu suporte, que talvez hoje esteja sobrecarregado de mensagens de pessoas falando que o e-mail está errado e não estão conseguindo acessar, e vai diminuir a sua taxa de reembolsos também. No final do dia, é você entender que enquanto a audiência escuta, a comunidade responde. Então, quanto maior a minha comunidade, maior se torna o meu negócio a longo prazo. Terceira e penúltima estratégia são os lançamentos narrativos ou temáticos, que você pode usar muito aqui durante a Black. Na verdade, eu até recomendo que, independentemente de qual seja a sua oferta, você precisa desenhar uma narrativa sem pontas soltas, muito costurada, porque o público ele compra a narrativa, o público ele se educa pela história que você está contando. Nós somos seres movidos por histórias, principalmente nas redes sociais. Ninguém pega o celular e abre um Instagram com um cartão do lado querendo comprar um curso. Ninguém faz isso. As pessoas entram numa rede social, como o Instagram, como o TikTok, até mesmo o YouTube, elas entram para consumir entretenimento, elas entram para consumir informação, elas não entram com o comportamento de hoje eu vou escolher um curso para comprar. Elas não entram com esse comportamento. Então, você está disputando a atenção com algo que não está ligado à educação. Logo, eu preciso usar aquilo que vai chamar a atenção dela, que é uma história, uma narrativa. E eu sei que talvez você tenha tentado criar narrativa antes, mas você tentou da maneira errada. Por quê? Como que a maioria das pessoas te ensinam hoje a criar narrativa? Conta a sua história, usa o concorrente como vilão, faça tudo virar humor ou piada porque conteúdos engraçados viralizam mais. Use trends, use o áudio do momento para você conseguir ter mais engajamento. Então você foi caindo em muito desses hackzinhos, isso foi minando a sua mente e hoje você se sente muito travado na hora de produzir conteúdo porque você não sabe o que de fato eu preciso fazer. Agora, o que é então criar e contar boas narrativas? É você, acima de tudo, construir identificação. Então, o lead ele tem que olhar para aquele conteúdo e o sentimento predominante que precisa ter é o sentimento de essa pessoa me entende, essa pessoa sabe pelo que eu estou passando, essa pessoa sabe, inclusive, como resolver o meu problema. Então, a identificação vai ser o pilar principal aqui. A protagonista da história é a cliente, não é você. Então, o seu conteúdo não é para mostrar o quanto você fica bonita de biquíni ou o quanto o seu carro do ano é da hora. Não. A protagonista, o protagonista da história precisa ser o cliente. Então, mesmo quando você conta a sua história, você conta para gerar identificação com ele. Esse é o princípio base que você deve ter na hora de produzir conteúdo. O vilão da audiência não é o seu concorrente. Às vezes o seu lead nem sabe quem é o seu concorrente. O verdadeiro vilão é aquilo que impede ele de avançar. O que é que impede ele de avançar? É a mentalidade? É o ambiente em que ele está inserido? É o governo? O que está impedindo ele? Tudo aquilo que você cria a nível de conteúdo, tanto no feed quanto nos stories, seja carrossel, seja Reels, seja no TikTok, seja num vídeo longo do YouTube, tudo aquilo que você cria precisa gerar ou conexão ou desejo, porque as pessoas compram ou por identificação ou por aspiração, ou porque eu me identifico com isso, ou porque eu aspiro isso. Então, ou porque eu estou vivendo essa realidade e ela sabe o problema que eu estou enfrentando e sabe como resolver, ou porque eu quero essa vida, eu quero esse tempo livre. Eu quero a elegância da Leila Ama, eu quero a coragem de se posicionar do João Mena, eu quero a liberdade de tempo da Bettina Rudolph, eu quero a criatividade da Duda Vieira, eu quero... Então, o que eu quero? Eu compro por aspiração. As pessoas sempre terão esses dois motivadores, ou identificação ou aspiração. E tudo aquilo que você cria precisa provocar
um desses sentimentos. Você não precisa de trends ou polêmicas para chamar a atenção. Então, quanto mais você associar a sua marca polêmica, na verdade, pior é. Por quê? Porque você constrói um branding muito fraco, muito pobre. Ele é construído em cima de um terreno infértil. Quando eu quero construir uma marca valiosa, credibilidade, reputação, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu estou me associando. Então, por muitas vezes, eu, Maia, por exemplo, evito falar de determinadas polêmicas, evito falar de determinados assuntos, justamente porque aquilo, a curto prazo, pode me gerar engajamento, mas a longo prazo pode prejudicar a reputação da minha marca. Cada story, cada narrativa que você conta é intencional. Aprender narrativas é entender que as pessoas elas não querem simplesmente saber as suas histórias. Elas querem principalmente se enxergarem, se visualizarem, se verem naquilo que você está contando. E aí um bom exemplo de como uma narrativa funciona muito bem é que se eu pego, por exemplo, essa foto da Coca-Cola, é só um produto. Qual que é o valor dele? O valor funcional é uma bebida? É matar a minha sede? É me dar mais calorias? Então, esse é o valor funcional dele. Agora, quando eu venho com uma campanha onde o produto ele não é o foco principal, então o holofote não está no produto, mas o holofote está em todo o contexto por trás dele, que é o caso da maioria das campanhas da Coca-Cola, que sempre tem ali a família, os amigos reunidos, o Natal, aquela mesa linda, todo mundo feliz, todo mundo comemorando, todo mundo em paz, e aí o produto ele está inserido naquele contexto, eu estou vendendo um sentimento, eu estou vendendo uma história, uma narrativa e não só um produto. Se eu olho para essa porta, é uma porta comum. Uma porta comum. Ela não tem nenhum significado. Agora, se eu olho para essa porta rosa com essas florzinhas, já te lembra um filme e esse filme te gera uma nostalgia. Se eu olho para essa próxima porta, eu lembro de Titanic e eu passo raiva. Por quê? Porque todo mundo sabe muito bem que caberia os dois ali e que não faz sentido nenhum ele ter morrido no final do filme. Então você fica com aquela raiva interna, aquele que você não superou ainda. Eu não superei esse fato. É burrice, não é possível. Com certeza cabiam os dois ali. E a última te gera também nostalgia e até mesmo revela qual é a sua idade. Só quem é fã de Friends vai conseguir lembrar dela. Ou seja, as palavras que você repete, as histórias que você conta, tudo isso vai determinar o tipo de pessoa que você vai atrair. Tudo isso vai determinar a audiência que você terá. No final do dia, é você entender de uma vez por todas que você não vende produtos ou serviço, mas que, na verdade, o que você vende é uma personalidade, você vende valores, você vende uma identidade, você vende hobbies, você vende um lifestyle, bandeiras, você atribui um selo para o seu cliente. Um selo que faz com que ele diga para o mundo quem ele é. Se eu penso em uma pessoa que estuda em Harvard, automaticamente eu associo a uma pessoa inteligente. Se eu penso em uma mulher que usa Chanel, automaticamente eu associo a uma mulher elegante. Então, cada marca deve servir um selo ao cliente. E aqui alguns exemplos de lançamentos narrativos que nós já fizemos por aqui e que nos trouxeram múltiplos dígitos, resultados grandiosos e que você pode pensar em implementar nessa Black também. O primeiro foi um reality show, onde nós quebramos uma das principais objeções da nossa audiência, que era, nossa, mas será que o produto funciona no meu nicho? Esse era uma das principais objeções que a gente mais ouvia, que é a objeção da confiança. Será que esse produto funciona para o meu nicho? E aí, ao invés de simplesmente falar sim, é claro que funciona, nós provamos na prática, criando um reality show, onde a gente pegou o nicho mais improvável da face da Terra, que era o nicho de pudins, então era um nicho que a gente nunca tinha trabalhado, e implementou o método e documentou tudo isso, registrou tudo isso. Então aqui a gente aplica muito da semiótica, que é basicamente você, ao invés de só falar, você mostra, você comprova na prática. Então esse foi um modelo que deu muito certo. Segundo, desafio prático.
Então, muitas vezes, a pessoa ela quer entrar no seu produto, mas ela não consegue visualizar como será dentro dele. E aí você vem, volta para os princípios. O que que é um princípio de vendas? Amostra grátis. Se você vai em uma viagem em Gramado, toda loja de chocolate que você entrar vai ter uma amostra grátis. E você vai querer comprar todo o chocolate, toda loja que você entrar, porque a amostra grátis é sempre uma maravilha, é sempre muito gostoso, e aí você tem um gostinho de como será aquilo. Então, um desafio, ele nada mais é do que um gostinho de como a pessoa vai usar o seu produto, do impacto que ele vai ter na vida dela. Então, aqui a gente já fez desafio de 14 dias, vamos fazer um desafio de 21 dias, onde a pessoa ela vai passar semanas sentindo na pele como é ter aquele produto e no final as chances de conversão são infinitamente maior porque agora ela não quer sair daquele ambiente. Documentário gravado, então o documentário também é uma maneira de você passar uma mensagem, de você ensinar algo para a sua audiência e de uma maneira não óbvia. Então não é só aquele tradicional mesa, notebook, uma água e nós aqui ao vivo e eu te ensinando algo e fazendo um pitch de vendas. Mas você acaba gerando um entretenimento para a pessoa e você torna o seu lançamento infinitamente mais interessante. Bootcamp, então o Bootcamp ele tem um formato diferente, ele não é aquele formato CPL tradicional. O Bootcamp, a pessoa ela tem que vir com a mentalidade de que ela vai executar. Então é um evento gratuito, é um CPL, um conteúdo pré-lançamento que você faz, que ela precisa sair com algum resultado. Então o principal objetivo de um Bootcamp é que ela tem que sair com algo concreto, com algo que ela consiga segurar, é algo palpável. Eu consigo segurar, seja um plano, seja um desenho, seja uma folha em branco que ela fez e desenhou, mas ela tem que sair com algo palpável que comprove que aquilo valeu o tempo dela, de forma que ela pense: poxa, se no gratuito já foi assim, imagina no pago. E por último, caça ao tesouro de cupons de desconto. Sim, uma das estratégias mais geniais que a gente já implementou aqui, e que também foi uma das melhores blacks que a gente já fez, foi uma caça ao tesouro de cupons de desconto, que funcionava da seguinte maneira. A gente fez um gancho com o nome do produto que eu tinha, que na época era Golden Story o nome do produto, e Golden a gente associou ao Golden Ticket da Fantástica Fábrica de Chocolate. A Fantástica Fábrica de Chocolate é um filme que começa com as crianças buscando qual é o chocolate premiado, o chocolate dourado, que vai permitir com que elas conheçam a fábrica. E nós fizemos isso com cupons de desconto. Então, nós espalhamos 10 Golden Tickets, que eram 10 cupons, entre pessoas do meu network, ou seja, experts que tinham uma audiência parecida com a audiência que eu tinha ou a audiência que eu gostaria de atrair, e nós enviamos um presente físico para casa deles, e cada um tinha um cupom de desconto que eles precisavam divulgar nos stories, e a audiência precisava caçar quem era o expert do dia, onde que estava esse cupom de desconto. Isso não só aumentou as nossas vendas, como aumentou também a minha reputação no mercado. Então eu estava começando, muita gente não me conhecia, e como a audiência ficava caçando o cupom de desconto, onde que está o cupom de hoje, com quem que está, eles acabaram indo no direct de vários experts que eram muito grandes na época, muito relevantes, e que ainda não me conheciam, e a minha audiência mandava, por exemplo, você tá com o cupom da Maia? E eles ficavam, quem que é a Maia? Então, isso foi fazendo com que o meu nome fosse crescendo e sendo expandido no mercado, num mercado que eu recém estava chegando e que as pessoas ainda não me conheciam, e isso gerou ali um burburinho, gerou uma repercussão. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui que funcionam muito bem, tanto o modelo desafio, porque a pessoa ela sente um gostinho do que é estar no seu produto, quanto essa ideia de caça ao tesouro, que é uma excelente ideia para você adaptar, quem sabe, nessa Black. E aí chegamos então para a nossa última estratégia, que é a estratégia de collabs, que é também a minha grande aposta para a Black desse ano. Eu acredito que elas vão vir com muita força. E é uma estratégia muito inteligente. E eu vou te explicar o porquê, os motivos pelo qual você deveria cogitar trabalhar com essa estratégia. Primeiro, vai te trazer muita transferência de autoridade. Então, a partir do momento que eu associo a minha marca com outra pessoa que tem um match, ou seja, o que significa ter um match? Precisa ter coerência entre essa parceria que eu estou cogitando, essa collab que eu estou cogitando. A pessoa que eu vou me associar, ela tem que ter um
público que eu gostaria de atender ou um público que eu já atendo, que vai fazer sentido para ambos os lados. Então, você vai fazer uma transferência de autoridade, onde eu pego uma base que ainda não me conhecia, e essa base dessa outra pessoa que já tem muitos resultados, que já tem um nome relevante, passa a me conhecer. E o inverso também acontece. Tem uma frase que eu sempre repito, que é: a vista do topo é melhor quando compartilhada. Então, talvez, quando você se depara com essa estratégia, você pensa, mas é que no meu nicho isso não daria certo. No meu nicho, não é como marketing, as pessoas não estão dispostas a fazerem parcerias estratégicas. No meu nicho, as pessoas só competem. Só que a competição, ela tá na base. Quem realmente é grande, quem realmente tem resultado, quem realmente quer crescer cada vez mais, já entendeu que não tem nada mais poderoso do que a colaboração. Marcas que colaboram entre si, que unem forças, são as marcas que vão prevalecer ao teste do tempo, são as marcas que vão conseguir crescer cada vez mais, porque o foco delas não está em disputar umas com as outras, mas está em gerar a maior transformação para quem realmente importa, que é o cliente. No final do dia, ele deve ser o centro de tudo e de todas as suas decisões. Então, você tem aqui uma transferência de autoridade muito grande. Você acaba gerando um tráfego orgânico. Então, ao invés de eu distribuir muito, eu investir muito alto em mídia, em tráfego pago, para alcançar essa outra base, a partir do momento que eu faço essa associação de marca, eu consigo atrair novas pessoas para o meu perfil. Então, você tem um tráfego orgânico sendo gerado. Posicionamento no mercado. Então, quando eu me associo a outra pessoa, é como se eu pegasse emprestado a reputação que ela tem. Por isso, de novo, que essa associação precisa ser muito estratégica, porque isso pode ser tão bom quanto ruim. Então, se você escolhe de maneira errada a pessoa que você vai fazer essa colaboração, isso pode te prejudicar. Então, por isso que você precisa ser muito estratégico na sua escolha e, de fato, escolher uma parceria que ela vá fortalecer o seu branding e a posição que você quer ocupar no mercado. Isso também gera um efeito novidade para a audiência. Então você não está só fazendo mais uma oferta de Black com desconto, mas agora você está trazendo algo novo, e tudo que gera efeito novidade causa curiosidade e automaticamente gera desejo. E quinto e último ponto é a assimilação de marca. Então você se perguntar sempre o que a minha marca está sendo associada hoje. E eu gosto que as pessoas associem a isso. Quando eu faço uma collab, então eu pego o produto do fulano com o produto ciclano e nós criamos um combo juntos, nós criamos uma parceria onde o cliente vai sair ganhando, a mensagem que você está transmitindo é uma mensagem muito poderosa. Então, acredito que nessa Black nós vamos ver isso acontecer muito. Tanto marcas de infoprodutos quanto negócios físicos, principalmente, vão pensar em collabs, em unir forças, em troca de audiência, em diminuir o CAC, em fazer algo que realmente gere esse burburinho no mercado e que foca, de novo, no cliente. E aí, como eu vou fazer essa estratégia? Eu posso unir dois produtos grandes, então eu pego o meu maior produto, meu produto best-seller, com o produto best-seller de outro expert e nós criamos ali uma collab juntos, como eu posso também criar um novo produto junto. Então, ao invés de só pegar produtos prontos, nós podemos construir um produto juntos, ou eu posso unir os dois produtos e criar uma oferta onde um dos bônus é um produto novo, por exemplo, que aí você tem uma oferta ainda mais robusta, ainda mais sexy, ainda mais atraente. O ponto é, depois dessas 4 estratégias que eu te apresentei aqui, que inclusive eu já quero saber qual delas você vai implementar, quais foram os insights que essa aula te gerou, independentemente de qual seja a sua decisão ou a sua escolha, que você venda sempre com excelência, que você faça essa oferta não pensando apenas no faturamento a curto prazo que isso vai te gerar, mas a longo prazo, a transformação que isso vai causar na vida de cada pessoa que escolher comprar de você.
O mundo é daqueles que servem e entregam sempre com muita excelência. E eu espero que você tenha a melhor Black do seu negócio, que você de fato faça história com a oferta que você desenhar. E espero que você tenha aproveitado e desfrutado ao máximo desse conteúdo exclusivo que a Rubla preparou com muito carinho e com muita excelência para você. Foi um prazer e até a próxima!